Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Irmãos, está aqui o texto da nossa meditação. Queria entender por que comigo o negócio é 8 horas em ponto, né? É alguma coisa errada, né? Uma coisa errada. Outras pessoas, o negócio é 8h20, 8h30, né? Comigo é 8 horas em ponto. Tá? Alguém dá um glória a Deus por isso, né? Alguém dá. Eu vou tentar ser breve, irmão. Eu vou ser breve. O rapaz ali até ficou me olhando sério. Ele vai ser breve. Rapaz dos jovens. Vamos lá, irmãos. Vamos ler? Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Conhecemos muito bem. Me ajudem no 3. 1, 2, 3. Jesus. Amém. Nega a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, pensativo nesse momento dessa noite, para trazer uma palavra, para poder transmitir algo que seja edificante, que algo que contribua com a caminhada de cada um aqui presente. Muito pensativo, poucas opções na mente. Tem umas épocas que são assim, né? Tem épocas que chovem mensagem, né? Tem épocas que você fica meio restrito a algumas mensagens, a algum tipo de mensagem. As palavras parecem até de um mensageiro, né? Um pregador, né? Que prega direto, mas não é. Mas enfim, não consegui fugir desse texto, não consegui encontrar algo diferente para falar. O pastor me fez uma pergunta no meio de semana: qual era o tema? Eu fugi até desse negócio de tema, que eu falei, pô, não tem tema não, pastor. Estou pensativo aí ainda. Até domingo eu vejo. E o que ficou dentro do meu interior foi isso. Foram as palavras de Jesus dizendo assim: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Nós olhamos para o ministério de Jesus e Jesus faz um comissionamento, chama discípulos, vai escolhendo um por um, e todos ao qual ele escolheu, todos tinham uma história de vida já formulada, tinham uma estrutura psicológica, tinham uma estrutura interior já formulada e atuante. Não era apenas formulada, atuante. Ele chama todos os seus discípulos, os discípulos escolhem segui-lo. Jesus realiza milagres, Jesus fala meio que sobre a sua ressurreição, e quando chega um determinado momento, Jesus está ensinando, e todos estavam ali ouvindo Jesus. Jesus profere essas palavras que são confrontadoras, palavras que fazem com que nós venhamos ficar pensativos, vamos dizer, introspectivos, né?
ficamos pensativos sobre a responsabilidade que está sobre nós. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer seguir a Jesus, aquele que quer ser inserido no reino de Deus. Se você fizer uma pergunta para toda a humanidade, você quer ser parte do reino de Deus? Toda a humanidade vai responder o quê? Sim. Sim. Todos querem estar participantes do reino de Deus. As pessoas começam a se desvincular da proposta de estar no reino de Deus quando são levadas às condições. Quando são postas à mesa as condições para estarem realmente inclusos no reino de Deus. Por quê? Porque as condições geram impactos. As condições geram processos. E normalmente nós somos contra o processo. E somos resistentes a impactos. Normalmente. Talvez exista uma ou outra pessoa que seja diferente. Isso é até normal, é aceitável. Mas na sua grande maioria, o ser humano, ele foge de coisas que promovem impacto interior e foge também de processos. Haja vista a humanidade dos dias atuais. Somos imediatistas. Queremos resultados, né? Rápidos, imediatos, no estalar de dedos, né? E somos até propícios a burlar o passo a passo para chegarmos ao tão sonhado resultado. É dessa forma que somos. Então, toda vez que nós somos convidados a estar inclusos no reino de Deus e que começamos a gerar, a contemplar os impactos e ser processados, nós criamos uma certa resistência para isso. E volto a dizer, isso é natural do ser humano. Mas são palavras de Jesus. Não são palavras do Júnior. Não são palavras de um pensador. São palavras de Jesus. E ser discípulo de Jesus é estar incluso no reino de Deus. E ser discípulo de Jesus é ser filho de Deus. Concordam com isso? Amém? Amém, irmãos? Amém. Os filhos acordaram. Amém. Se uma pessoa é discípulo de Jesus, ou melhor, deixa eu formular melhor a fala, né? Se uma pessoa se diz discípulo de Jesus e não se enxerga como filho, como filha, não há contundência nisso. Se uma pessoa se diz discípulo, se diz filha e não tem acesso, não tem relacionamento, não existe contundência nisso. Se uma pessoa se diz filho e não entende o comissionamento direcionado a um discípulo, não há contundência e nem coesividade nisso. Existem lacunas. Porque se você é filho, você é discípulo também. Se você é filho e desfruta da paternidade, você é discípulo e desfruta da missão deixada. Isso é seguir pós mim, segundo as palavras de Jesus. É isso.
Nos dias atuais nós contemplamos pessoas dizendo que são filhos de Deus, mas você não vê as tais pessoas resplandecendo o reino de Deus. Você contempla pessoas dizendo que Deus é o meu Pai, por Cristo, né? Por intermédio de Cristo. Mas as tais pessoas não testemunham daquilo que Cristo fez por nós. As pessoas dizem que são filhos de Deus, mas vivem emaranhadas em práticas que mais representam o reino das trevas do que o reino da luz. As pessoas se dizem filhos de Deus, mas, desculpe as palavras duras, se portam como filhos do diabo. Se portam como pessoas que estão representando um outro reino. Nós ficamos pensativos nisso. E isso não abrange as outras pessoas. Porque olhar para as outras pessoas é algo que nós temos em nível hard, né? Eu tenho essa capacidade avulsada, rapaz, eu posso dizer que sou especialista nisso, pastor Márcio, em olhar para as pessoas, e se deixar eu detalho todos os erros das pessoas. Eu sou especialista nisso, tá? Se tem mais especialista daqui, amém, né? Porque estamos evoluindo, estamos reconhecendo o que somos. É muito fácil para nós olharmos as pessoas e falarmos: poxa, se comporta de uma forma que não resplandece a luz de Cristo. É muito fácil para nós olharmos pessoas e desvincularmos as pessoas da paternidade propiciada por Cristo. Muito fácil. E é por isso que a mensagem vem para cada um no individual. A mensagem vem para cada um de nós refletirmos. E refletirmos verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu tenho representado o reino de Deus. Eu tenho representado aquilo que Cristo realmente deixou como missão. Eu tenho sido discípulo. Eu tenho sido filho. Porque quando eu olho para esse versículo, me ajuda aí, Lucas, deixa o versículo ali, por favor. Quando eu olho para o versículo, eu vejo o maior desafio do Evangelho, e proposto por aquele que trouxe o Evangelho, que é o Evangelho, que é Cristo. O maior desafio do Evangelho não é eu seguir as regras estabelecidas pela instituição chamada missão depois da cruz. Não é. O maior desafio do Evangelho, pastor Silas, não é o atender aos costumes impostos por uma instituição. Não é. O maior desafio do Evangelho não é eu aprender algumas práticas religiosas e exercitá-las com maestria, como, por exemplo, jejuar, subir a montes, participar de vigílias, talvez pegar a Bíblia e ler durante um ano.
O desafio do Evangelho não é esse. O maior desafio do Evangelho é eu negar a mim mesmo. Como eu disse, Jesus em seu ministério, ele chega, começa a comissionar discípulos e ele vai chamando. Chama Mateus, chama os demais, só que o Evangelho continua. E aí um dia ele chamou o Júnior. Um dia ele chamou a Jô, um dia ele chamou o Adilson, chamou o Rodrigo, chamou demais irmãos e irmãs. E quando ele nos chamou, quem era o Júnior? Porque o Júnior já existia. Eu estou usando o Júnior, mas é para que você faça essa pergunta. Quem era o Júnior? Eu já existia, já existia uma estrutura psicológica em mim. Já existiam crenças estabelecidas em mim. Já existiam até regras comportamentais estabelecidas dentro de mim. Se eu fizer parte daquele grupinho ali, eu vou me portar sim. É desse jeito que eu vou me portar. Quem é que nunca ouviu uma pessoa que nunca colocou o pé dentro da igreja falar isso? Não, quando eu for para lá, eu vou seguir a risca. Não, esses crentes aí de camiseta e bermuda, não. Vou andar de calça e gravata apertada no pescoço. Quem é que nunca ouviu isso? Você já ouviu? Já ouvi. Isso antes da pessoa receber o chamamento do mestre. Já existiu uma pessoa. Já existiu uma estrutura. E quando Jesus apresenta o Evangelho, ele promove o impacto que foi pregado aqui. O impacto chamado de novo nascimento. Foi pregado aqui uns dias atrás. Novo nascimento. Aí sabe o que acontece? O doutor, o conhecedor, ele pergunta ardilosamente, como foi dito aqui, querendo entender como é que é esse negócio de nascer de novo. É porque não tinha capacidades psicológicas, mentais para raciocinar? Não. É porque gerou impacto. É porque quando Jesus chegou, existia já uma roupagem vestida pelo Júnior. E que o Júnior carregava isso como se fosse algo bom. Como se fosse algo que trouxesse destaque para ele em meio à convivência dele com a sociedade. O ser humano é assim. E quem diz que não é assim, é mentiroso. Mentiroso. E quem é mentiroso é filho de alguém, né? De quem? Quem é o pai da mentira? O ser humano é assim. Ele estabelece uma roupagem para que ele seja aceito. É assim que é o ser humano. Se você olhar para dentro de si, você vai ver que você construiu uma estrutura. E uma estrutura que promova a aceitação. Uma estrutura que te dê acessos a outras pessoas. E às vezes isso é até algo bom, algo louvável, porque você é uma pessoa descontraída, você é uma pessoa que tem uma estrutura psicológica diferente da minha. Não é muito sério, é uma pessoa que se dá com muitas pessoas, uma pessoa, como diz a minha filha, é uma pessoa alegre. Pessoa que chega e contagia o ambiente. Mas quais eram as suas motivações para isso? Para essa roupagem que foi construída por você, para essa roupagem que algumas vezes nós verbalizamos, a vida me fez assim, né?
A vida me fez assim. Eu dificilmente vou mudar. Mas quando o Evangelho chega, ele chega com uma proposta de novo nascimento. Eu paro para pensar no novo nascimento. Se é necessário nascer de novo, então na verdade é necessário apagar tudo que foi vivido. Amém? Concordam? Concordam? Se é necessário apagar tudo que foi vivido, só tem um para fazer isso: Jesus. Só Ele lança no mar do esquecimento todas as coisas. Só Jesus. Só Jesus faz isso. As pessoas olham a minha vida e a sua vida hoje, e as pessoas podem enxergar Cristo, mas elas não esquecem daquilo que você fez no passado. Isso é uma regra de convivência humana. E o pior é que você também não esquece de quem você foi no passado. Quando o Evangelho chega, ele te dá uma proposta do que é aplicável a viver e confronta, gera um impacto naquilo que você vivia. E você é convidado a negar a si mesmo. Mas se eu era um cara que era muito sanguíneo, pisou no meu calo, eu vou resolver. Aí vão pegar o dito, né? A forma que se diz, né? Não, vou partir para dentro e vou resolver. Não, eu não levo desaforo para casa. Eu não levo. Vão me tirar como bobo? Ou outras palavras chulas que são utilizadas? Não vou, pô. Não vou. O Evangelho chega para trazer o impacto de falar: daqui para frente, você vai ter que ser manso. É desse jeito. E aí negar a si mesmo é um desafio que nós negligenciamos por muitas vezes. Nós deixamos de lado por muitas vezes. E às vezes nos pegamos pensativos e indagadores quando agimos errado, quando agimos de forma que nos lembra, ou melhor, nos arremete diretamente ao nosso passado, que, volto a dizer, foi jogado por Cristo no mar do esquecimento, mas que nem você e nem as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio, esquecem. E você volta a agir. Você age. E eu achei tão interessante hoje, né? Apesar de falar um pouco às vezes, né? Eu gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir. Eu sou mais apegado a ouvir. E hoje eu estava ouvindo ali, né, um debate interessante sobre culpa e arrependimento. A culpa pode te levar ao arrependimento, mas não é uma regra, né? Arrependimento é ato que traz consciência. A consciência de saber que você vai ter que lidar com o quê? Com as consequências. A culpa é um ato que não te traz essa conscientização. Porque você pode sentir culpa e se esconder das consequências.
E fica um aprendizado para nós. Negar a si mesmo é uma missão que o Evangelho deu para o nosso interior. Eu poderia suavizar e falar uma verdade do Evangelho, que o negar a si mesmo não é feito por você. É uma verdade, mas é uma responsabilidade nossa. Se não houver a compreensão de que temos que negar a si mesmo dia a dia, não existe espaço para a atuação do Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Deixa eu repetir. Se não houver a compreensão em nós que devemos negar a si mesmo dia após dia, minuto após minuto, não existe espaço para a ação do Espírito Santo de Deus. Não existe espaço. Porque você não se conscientizou de que o Evangelho promove impacto. Você não se conscientizou que o Evangelho é um desafio diário. Você não se conscientizou que precisa de ajuda. Como é que se ajuda uma pessoa que não quer ajuda? Tem alguém aí que sabe fazer isso? Tem? Não, se tem, levanta a mão aí, irmãos. Porque eu vou começar a divulgar. Se uma pessoa precisa de ajuda e não se conscientiza disso, por mais que você faça a leitura, ele precisa de ajuda, mas ele não se conscientizou, ele ainda está aqui, ó. Acima de tudo e de todos, achando que os caminhos estão corretos, achando que é desse jeito mesmo que vai viver e que é filho de Deus, que é discípulo de Deus, mas não tem testemunhado, não tem resplandecido, não tem feito com que haja uma expansão do reino de Deus, porque aonde eu chego, aonde cada um de nós chegamos, a lógica é para que Deus estivesse chegando, irmão. Essa é a lógica. Aí fica uma interrogação para nós. Aonde eu chego, onde eu tenho chegado, onde eu tenho colocado o pé, né? Porque é muito lindo o Evangelho virar e falar que onde eu botar o pé, pastor, Ele vai me dar. Ô glória! Não é assim? Botei o pé, Deus vai me abençoar. Mas olha só, é quando eu coloco o pé, mas coloco o pé representando o reino de Deus. Fica a pergunta para nós. Aonde eu tenho colocado o pé, o reino de Deus tem se feito presente ali naquele lugar? As coisas que estão sendo oferecidas nas Babilônias que nós frequentamos, elas têm promovido aceitação em nós, ou nós temos nos portado como os representantes, como os embaixadores de Cristo? Nós temos escolhido negar a si mesmo, ou nós temos escolhido pegar quem nós fomos no passado? E aí? Fica uma reflexão para nós. E é para nós mesmo, tá? É para nós, é para mim também. Estou me baseando num texto da palavra. E o texto da palavra que está falando. Estou tentando ao máximo, ficar com aquilo que está escrito na palavra.
Posso cometer um erro ou outro, mas é o que está escrito na palavra. Porque o que eu penso é só um achismo. O que a palavra diz, aí é mandatório para nós, que nos dizemos discípulos, que estamos na condição de filhos. Para uma pessoa ser filho de Deus, há uma ação de delegação de poder. Olha só, João vai dizer no primeiro capítulo do Evangelho, segundo a sua narrativa, versículo 12, eu acho, que ele veio para os seus não o aceitaram. E aí, ele deu poder, escrito lá, vai lá, tira a sua dúvida. Ele deu poder para que todos aqueles que reconheçam Ele sejam feitos filhos de Deus. Existe uma ação de poder para ser filho. Existe uma ação de poder divino para ser discípulo de Cristo. Existe uma ação de poder divino. Por quê? Porque não é fácil viver esse desafio. Não é fácil. Não é fácil olhar para dentro de mim e quebrar os conceitos que foram estabelecidos no passado. Não é fácil olhar para o sujeito desejoso, desejante, cheio de ganâncias, que eu sou, e começar a pegar as ferramentas necessárias para desconstruir aquilo que foi estabelecido como estrutura. Não é fácil. Se você fizer uma enquete, quantas pessoas querem, vou voltar a dizer, estar inclusas como filhos de Deus? 99,9999% vai dizer que quer. Quantas pessoas querem negar a si mesmo? Quantas pessoas querem olhar para dentro de si e enxergar o que realmente são? Quantas pessoas querem olhar, enxergar e lutar contra isso? Volto a dizer, é muito fácil nós olharmos para o outro. Mas tem um conceito aí, né, da psicologia. Tudo que nós falamos do outro, nós estamos falando de nós mesmos, né? Não é? É muito fácil. E às vezes nós manipulamos situações para estabelecermos as construções que fizemos ao longo da história, ao longo da nossa história de vida. Não, eu sou assim porque eu sou aceitável. Então, você desse jeitinho aqui, né? Chegar daquele jeito, bem pertinho, daqui a pouco eu sou aceito. E o Evangelho vem nos convidar a nós realmente nos apresentarmos para Cristo, realmente nos darmos a conhecer a Cristo, dia após dia. A Bíblia diz que existe uma militância, existe uma guerra entre carne e espírito. E as pessoas pegam, né? A gente
romantizou esse negócio, né? A gente pegou e... É carne e espírito, irmão. Ah, carne é isso aqui, ó. Ah, o espírito, a gente já sabe o que é espírito, né? A gente já sabe. Que nada. Que nada. O que energiza essa carne aqui é algo chamado alma. É lá. Às vezes a alma está toda suja, toda corrompida. O espírito está gritando, querendo Deus, porque é assim, é uma regra. O Espírito Santo está ali, querendo atuar, levar com que o espírito tenha condições de domar os desejos da alma, para que eles não sejam, o quê? Manifestos aqui, ó, no físico, na carne. Essa carne aqui de nada faz se aqui dentro não conduzir. A carne só reflete aquilo que está aqui dentro. Só isso. Só isso. E aí nós ficamos muito agarrados. E foi algo que também nós conversamos hoje. Ficamos muito agarrados ao que a lei nos ensinou, né? Fez. Opa, é físico? É palpável? Nós estamos conseguindo enxergar? Oh, não, isso aí te desabilita de estar no reino de Deus. Aquilo que não é palpável, aquilo que eu não estou vendo, aquilo que ninguém consegue entrar na minha mente, né? Aquele negócio de, pô, aqui dentro. Isso aí não me desabilita do reino de Deus, não. Será? Porque o negar a si mesmo não é aqui no físico. O físico, eu volto a dizer, é apenas o último passo. O negar a si mesmo é aqui, ó. É no interior. É lá dentro. É não se conformar com aquilo que está sendo proposto como alimento. É não se conformar com aquilo que está sendo introduzido. E como nós temos nos comportado com isso? Em relação a isso. Porque de uma coisa eu sei. De vez em quando eu brinco de ser discípulo e de ser filho. Mas o rei das trevas não brinca de ser o rei das trevas. Ele não brinca de mapear a minha vida. Ele não se cansa, dia após dia, de estar entendendo que existe uma guerra. Ele não se cansa e não se abdica disso. Eu sim, de vez em quando eu faço isso. Sento lá e vou tirar as minhas férias de discípulo, né, que não vigio mais. Não. Deixo tudo quanto é manjar da Babilônia entrar dentro da minha alma, vai alimentando. E aí a minha alma já é meio duvidosa, né? Eu não utilizar um termo chulo. É duvidosa, por quê? Se você disser que não existem pensamentos na sua vida, que são pensamentos que você fica, meu Deus do céu, como é que eu pensei isso? Se você disser que não vive isso, por favor, deixe o nome ali na portaria, que depois disso nós vamos partir para uma outra instituição e pedir a sua canonização. Porque você está num nível de santidade que nada de errado passa na sua mente. É para nós refletirmos, irmãos. É para nós refletirmos porque o nosso interior gera tudo que há de ruim. O nosso interior gera tudo que é necessário para nos afastar de Deus.
Tiago vai falar que aquele que é tentado pela sua própria, o quê? Concupiscência, palavra difícil demais, pelos seus desejos. Não é pelos meus desejos, não é pelo diabo, não, o diabo só utiliza. Ele só monta o prato. Só monta o prato. O pessoal está pegado no negócio de dieta, né? O diabo só monta o prato, irmão. O desejo de sair da dieta é seu. Entendeu? É meu também. Ele só monta o prato, ele apresenta. Por quê? Porque ele já fez um mapeamento. Ele sabe quem é o João. Ele sabe quem é o João. Sabe quem é o Moisés. Sabe quem é o Kleber. Ele sabe quem é você. E é por isso que o Espírito de Deus vem nos trazer um alerta para que nós possamos voltar para a realidade do Evangelho. É um desafio. É uma guerra entre carne e Espírito. Existem obras do Espírito que são geradas pelo Espírito, mas existem obras que são geradas pela nossa própria carne, pelo nosso interior, pela nossa existência. E é contra essas que nós temos que lutar. É contra isso que nós não podemos nos conformar. Porque o diabo vai vir com um prato muito frondoso, aceitável e muito agradável para nós. Muito agradável. Se você disser que não é agradável, opa, acenda o sinal de emergência, que você perdeu a sensibilidade. O Espírito, ele vem nos trazer novamente essa realidade de que o Evangelho é sim um desafio para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que o Evangelho, ele vem nos dando caminhos para nós vivermos a vontade de Deus. Se você pegar as palavras de Paulo, ele vai dizer que ele anseia para que os irmãos apresentem os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que eles possam desfrutar. E ele dá um outro caminho, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Está falando de mente, não está? Está falando de... Alguém aqui vê a mente do outro? Não, né? Pensei que era só eu, irmãos. Está falando de interior. Está falando de novo nascimento, não está? Está falando de luta interiorizada. O campo de batalha é a minha e a sua mente. Existem pessoas que se dizem filhos, se dizem discípulos, e não estão com consciência dessa batalha. Pessoas que foram chamados por Jesus e já estão caminhando pós Jesus, mas esqueceram da batalha. E o Espírito vem para trazer um alerta para nós. Negue a si mesmo, meu filho. Negue a si mesmo, minha filha. Negue a si mesmo. Saiu de casa querendo ouvir uma mensagem de Deus para sua edificação e para te levar a coisas maiores em Deus. Negue a si mesmo. Não permita
que o seu eu, que o sujeito desejante que você é, conduza os seus passos. Permita que Deus direcione os seus passos. Até agora você tentou seguir Jesus dentro daquilo que você estabeleceu. E por alguns momentos, você se olha e fala: quem sou eu? Eu não consigo influenciar ninguém. Eu não consigo resplandecer essa luz que eu ouço falar lá na comunidade. Palavra do Espírito: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Seja radical. Porque o Evangelho é radical. Seja radical, irmão. Se não dá para conviver em determinado ambiente, não conviva. Porque o restante do texto vai dizer que aquele que perde a sua vida, salvá-la. É aquele que ganha. Se é para perder uma vida em sociedade, seja radical. Se não consegue conviver em certos ambientes, seja radical. Negue-se a si mesmo. Pega o desafio e segue a Cristo. Eu te garanto uma coisa: vai ter ajuda do Espírito, mas você tem que ter conscientização primeiro. O espaço estava um vacilante mesmo. Eu estava até achando que eu era discípulo, Joana, mas deixa eu te dizer uma coisa: você realmente é discípulo. Se você não tivesse, não fosse, você não estaria aqui ouvindo o que a palavra está dizendo. Dias atrás eu falei com a Rose uma coisa, que certas palavras, certas repreensões são para pessoas que Deus olha e diz: é meu filho, é minha filha, porque Ele tem compromisso. Então repreensões são para nós por quê, irmãos? Porque somos filhos e porque Ele nos ama, e Ele corrige-nos porque Ele nos ama. Não negar a si mesmo, não pegar o desafio que é o Evangelho. É viver uma crise de identidade dentro de uma religião. Quem é você? Quem é você? Pense nisso e siga o conselho que a palavra nos deixa. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, que eu queira tudo do meu jeito, eu até choro, mesmo pra dizer que é que ser tão difícil pra mim. Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo.
O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda, eu caminho, me confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar pertinho aqui do seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Que essa mensagem entre dentro do seu coração para que você entenda a tua posição. Tua posição é de filho. E tem coisas que você vai querer fazer do teu jeito. Só que por alguns momentos você vai chorar porque você não vai ter resposta. Porque é feita por você. Mas quando nós seguimos no caminho da cruz, conseguimos a obediência do Pai, Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Ele tem um cuidado especial com a tua vida. Ele tem um cuidado especial e Ele não quer que você decida por você. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar pertinho aqui do seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.